A data é 24 de setembro de 2025. Imagine-se caminhando pelas ruas históricas de Aracaju. O sol se pôs. Uma brisa quente e úmida sopra do rio Sergipe. As luzes da cidade projetam sombras longas e dançantes. Tudo parece normal, pacífico. Mas nos cantos mais antigos desta cidade, uma história persiste. Uma história sussurrada de geração em geração. É um conto que transforma a familiar tranquilidade da noite em algo pesado, algo vigilante. Fala de uma criatura nascida de uma maldição, um monstro que anda sobre duas pernas. Este é um convite para explorar essa escuridão, para ouvir os ecos de uma lenda que se recusa a morrer. Você é corajoso o suficiente para espreitar o abismo que alguns dizem viver no coração de Aracaju? Esta não é apenas mais uma história de fantasma. É um pedaço da alma da cidade. É uma narrativa tecida no próprio tecido dos seus bairros mais antigos. A noite é longa e a lua está observando. A história não tem uma data de início precisa. Parece que sempre esteve lá, à espreita na memória coletiva de Aracaju. A maioria dos relatos situa suas origens em meados do século XX, por volta dos anos 50. A cidade era diferente então. Santo Antônio. Industrial. Vegetação densa margeando as áreas residenciais. Foi nesses lugares tranquilos e mal iluminados que os primeiros sussurros começaram. As pessoas começaram a falar sobre um homem afligido por uma terrível maldição. Uma maldição que o transformava sob a luz da lua cheia. Diziam que ele era o 7º filho em uma família de apenas meninos. Um gatilho clássico no folclore brasileiro. Não era meramente um lobo grande. A criatura era algo entre os dois. Um híbrido horripilante de homem e fera. Mantinha-se sobre duas pernas. Olhos que brilhavam com uma luz vermelha malevolente. Mãos que não eram patas, mas dedos longos e com garras. As histórias que dão vida à lenda são os relatos em primeira mão. Os testemunhos daqueles que juram ter visto. Um dos contos mais famosos vem de uma senhora idosa chamada Maria, que vivia na encosta da colina de Santo Antônio. Ela contou a seus netos, que então contaram a outros, sobre uma noite que ela jamais esqueceria. Era uma sexta-feira, durante uma lua cheia. Ela foi acordada por um som frenético de arranhões em sua porta dos fundos. Seus cachorros, geralmente corajosos, estavam choramingando e se escondendo debaixo da cama. Tomada por um medo que não conseguia explicar, ela espiou por uma fresta na veneziana de madeira. O que ela viu a paralisou. Uma figura alta e peluda estava arranhando sua porta, de costas para ela. Soltou um rosnado baixo e gutural que soava como uma mistura do soluço de um homem e o rosnado de uma fera. Ela passou o resto da noite, rezando em silêncio, até o sol nascer. Outro relato amplamente divulgado vem de um grupo de jovens do bairro industrial. Decidiram pegar um atalho por um beco mal iluminado e sem pavimentação. Enquanto caminhavam, ouviram um farfalhar nos arbustos próximos. O riso morreu em suas gargantas quando uma figura emergiu das sombras. Um dos homens apontou sua lanterna para ela. Por uma fração de segundo, eles a viram. Eles correram. O lobisomem, segundo as histórias, não era um fantasma limpo. Era uma criatura física. E deixou vestígios físicos de sua passagem pelo mundo mortal. Por décadas, moradores de certas áreas de Aracaju relataram encontrar evidências. As mais comuns e perturbadoras dessas pistas são as pegadas. Não eram pegadas de patas, nem eram pegadas humanas. Elas foram descritas como grandes, alongadas, como um pé humano, mas com impressões de garras longas e afiadas, cravadas na terra na ponta de cada dedo. Essas pegadas eram mais frequentemente encontradas nas margens lamacentas do rio Sergipe, nos quintais empoeirados do bairro industrial. Os sons são outra peça crucial do quebra-cabeça. O uivo do lobisomem de Aracaju é um tema recorrente em todo o testemunho. É descrito como algo que arrepia até os ossos. Começa como um gemido baixo, cheio de agonia.
como se um homem estivesse sofrendo uma transformação insuportável. Os supostos locais de caça da criatura são lugares específicos que você pode encontrar no mapa de Aracaju hoje. A colina de Santo Antônio, com suas ruas sinuosas e casas antigas, é considerada seu território principal. O bairro industrial, com suas antigas fábricas e terrenos baldios, é outro ponto quente. E claro, os mangues ao longo do rio Sergipe, um labirinto de árvores e lama, são considerados seu refúgio final antes do nascer do sol. Ao longo dos anos, o desaparecimento de animais domésticos também foi atribuído à besta. Galinhas desaparecem de um galinheiro, deixando para trás apenas algumas penas espalhadas e uma trava quebrada. Percorremos as ruas escuras da velha Aracaju. Rua vazia, fachadas antigas à noite. Ouvimos os sussurros de uma maldição nascida há décadas. Escutamos os relatos aterrorizados de testemunhas. Examinamos o rastro de pistas que a criatura supostamente deixou. Por um lado, a resposta é simples. Não há evidências científicas para a existência de lobisomens. Os uivos eram apenas cães vadios. As marcas de garras foram feitas por uma pessoa com uma ferramenta. Na luz clara e racional do dia, a lenda parece desmoronar. Torna-se uma curiosidade folclórica, uma peça de uma era passada. Mas é realmente tão simples assim? Podemos descartar tão facilmente a pura consistência dos relatos? Lendas nascem de um grão de verdade. Talvez não houvesse um lobisomem literal. Talvez houvesse uma pessoa real que aterrorizava os bairros. No final, o poder da lenda não reside em ser factual. Seu poder reside em sua capacidade de fazer você fazer a pergunta. Da próxima vez que você estiver em Aracaju e o sol começar a se pôr, ouça com atenção. Tem coragem de enfrentar o lobisomem de Aracaju? Ou ficará fora das sombras?